Recebeu uma notificação da Receita Federal no DTE, o domicílio tributário eletrônico, dentro do portal ECAC, e ninguém da sua equipe viu a tempo? Essa pergunta não é retórica. Ela descreve um dos cenários de maior risco fiscal para empresas no Brasil hoje. Especialmente em negócios com alta complexidade fiscal, múltiplas obrigações acessórias no ecossistema e equipes internas que, por mais competentes que sejam, estão sobrecarregadas. Pense na malha fiscal da pessoa jurídica não como um evento, mas como um sistema. Um algoritmo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, cruzando cada dado que sua empresa declara. A SF é comparada com a SD. As notas fiscais eletrônicas são batidas contra a FD Contribuições, a DCTF Web é validada com o E-Social e com os pagamentos, e cada pedido de restituição no PERCOMP é rigorosamente auditado contra os recolhimentos. O objetivo desse sistema é um só: encontrar divergências. E ele é extremamente eficiente nisso. Quando uma inconsistência é localizada, o sistema dispara uma notificação eletrônica. E é aqui que o perigo se materializa. No exato momento em que a sua empresa é considerada cientificada no DTE, um relógio invisível começa a contar. Você tem exatamente 30 dias para apresentar sua defesa, a chamada impugnação. Se esse prazo for perdido, as consequências são severas e automáticas. O lançamento tributário, que antes era uma presunção, torna-se definitivo. Sobre ele, incide a multa de ofício, que já parte de 75%, os juros da taxa Selic. Em um curto espaço de tempo, ocorre a inscrição do débito em dívida ativa da União. E o que significa ter um débito inscrito em dívida ativa? Significa a perda imediata da sua certidão de regularidade fiscal, a CND. Sem CND, sua empresa não pode participar de licitações. O acesso a linhas de crédito em bancos públicos, e muitas vezes, privados, é bloqueado. O CNPJ pode ser levado a protesto em cartório, e o passo seguinte é o ajuizamento de uma execução fiscal, um processo judicial regido pela Lei nº 6.830, de 1980, que pode levar à penhora de contas bancárias e de ativos da empresa. No ambiente de negócios digital, a gestão do tempo é sinônimo de gestão de risco. E, hoje, perder a ciência de uma notificação no DTE é, sem dúvida, o erro mais caro na gestão fiscal de uma empresa. Para entender a gravidade desse fluxo, precisamos olhar para as regras do jogo. A base legal que governa todo esse processo. E faremos isso de forma clara, conectando a lei à sua realidade empresarial. Primeiro, o conceito de lançamento tributário. Ele está definido no artigo 142 do Código Tributário Nacional, o CTN. Este artigo diz que compete à autoridade administrativa, ou seja, à Receita Federal, constituir o crédito tributário. Isso é feito por meio do lançamento, que envolve 4 etapas: verificar a ocorrência do fato gerador do tributo, determinar qual é a matéria tributável, calcular o valor exato que é devido e, finalmente, identificar quem é o devedor, o sujeito passivo. É o ato que formaliza a dívida. Depois do lançamento, vem a notificação. É o momento em que a Receita Federal comunica formalmente à sua empresa sobre essa dívida. Esse ato é tratado no artigo 145 do mesmo Código Tributário Nacional. A notificação é a peça que inicia o prazo para você exercer seu direito de defesa. E como funciona essa defesa? Aqui, entramos no terreno do processo administrativo fiscal, que é regido por uma norma específica, o Decreto número 70.235, de 1972. Esse decreto é o manual de instruções do contencioso com a Receita. Ele detalha como a autuação deve ser feita, como a intimação ocorre, como a impugnação deve ser apresentada e quais são os recursos cabíveis. E o artigo 33 desse decreto é categórico: o prazo para apresentar a sua defesa, a impugnação, é de 30 dias. Se a decisão da primeira instância administrativa for desfavorável, ainda existe a possibilidade de um recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é a segunda e última instância de discussão na esfera administrativa. Os prazos e os requisitos para esse recurso também estão previstos nesse mesmo decreto. Uma dúvida comum é: mas essa intimação eletrônica, dentro de um portal, é realmente válida? A resposta é sim, e a sua validade é inquestionável. O processo administrativo fiscal, regulado pelo decreto que acabamos de mencionar, e complementado por diversos atos normativos da própria Receita Federal que disciplinam o DTE e o portal ECAC, prevê expressamente a cientificação por meio eletrônico. A contagem de prazo começa a partir do momento em que a notificação é disponibilizada no seu domicílio tributário eletrônico. A jurisprudência dos nossos tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é absolutamente firme em reconhecer a validade dessa comunicação.
O entendimento consolidado é que, se a empresa realizou seu credenciamento regular no sistema e a mensagem foi devidamente disponibilizada pela autoridade fiscal, a ciência é considerada realizada. A alegação de que ninguém leu ou o responsável estava de férias simplesmente não afasta a validade do ato. Isso transforma o monitoramento contínuo do DTE de uma boa prática para uma necessidade de sobrevivência empresarial. Agora, vamos falar sobre os efeitos práticos da defesa e da falta dela. O direito de defesa é uma garantia constitucional, e no direito tributário, ele tem um efeito poderosíssimo. O artigo 151, em seu inciso 3º, do Código Tributário Nacional, estabelece que as reclamações e os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. O que isso significa? Significa que, ao protocolar a sua impugnação dentro do prazo de 30 dias, a Receita Federal fica impedida de cobrar aquele débito enquanto a discussão administrativa estiver em andamento. A dívida congela. Isso protege o caixa da empresa, impede a inscrição em dívida ativa e permite a manutenção da regularidade fiscal, ou seja, a CND pode continuar sendo emitida. Por outro lado, a inércia, a perda do prazo, consolida o débito e aciona o pacote de penalidades. A multa de ofício padrão, como já mencionado, é de 75% sobre o valor do tributo devido. Mas atenção, essa multa pode ser qualificada, ou seja, dobrada para 150%, nos casos em que a fiscalização entende que houve dolo, fraude ou simulação. Essa regra está no artigo 44 da Lei nº 9.430, de 1996. Os juros, por sua vez, seguem a taxa Selic, acumulada mensalmente, conforme determina o artigo 39, parágrafo 4º, da Lei nº 9.250, de 1995. E não podemos esquecer das obrigações acessórias. A entrega de declarações como a SED, a SF, a DCTF, entre outras, é uma obrigação por si só. O atraso, a omissão de informações ou a apresentação com erros geram multas específicas, que podem ser bastante elevadas. A principal referência para essas penalidades é o artigo 57 da Medida Provisória número 2158-35, de 2001. Essas multas podem ser aplicadas mesmo que o tributo principal tenha sido pago corretamente. Em resumo, a ausência de defesa dentro do prazo legal é o gatilho que transforma uma divergência, muitas vezes sanável, em um passivo tributário consolidado, agravado por multas e juros, e que segue o caminho rápido para a cobrança executiva, regida pela Lei nº 6.830, de 1980. O que tudo isso significa na prática do dia a dia da sua empresa? Primeiro, que a ciência eletrônica é um gatilho para prazos fatais. Perder a janela dos 30 dias não é apenas um erro processual, é uma decisão estratégica que elimina a via administrativa de defesa e acelera exponencialmente a cobrança. Segundo, significa que muitas autuações não nascem de sonegação deliberada, mas de inconsistências formais, divergências entre os sistemas da empresa, integrações de software que não foram bem executadas, ou erros de parametrização fiscal. Isso traz uma boa notícia: muitas dessas autuações podem ser evitadas com uma auditoria preventiva da malha fiscal. Diante desse cenário, como uma empresa pode se proteger? A resposta está na implementação de um protocolo rigoroso, um checklist essencial de sobrevivência no rito fiscal digital. O primeiro e mais crucial item: monitoramento sistemático do DTE. Isso não pode ser uma tarefa secundária ou realizada quando der tempo. É preciso definir um responsável formal e, no mínimo, um substituto, backup. Institua uma rotina de checagem. Em operações de baixo risco, uma verificação semanal detalhada pode ser suficiente. Em empresas com alto volume de operações ou que atuam em setores muito visados pela fiscalização, recomendo uma rotina diária. E não basta olhar, é preciso registrar. Mantenha um log, um registro de acessos, ou salve capturas de tela, prints, que comprovem a verificação e, principalmente, a data da ciência de qualquer notificação. Essa prova pode ser vital. Ative todos os alertas por e-mail que o sistema oferece, mas entenda que eles são um auxílio, não uma garantia. A responsabilidade final é o acesso ao portal. Para empresas com maior estrutura, considere investir em soluções de automação, como robôs, RPA, ou integrações via API que façam a varredura automática da caixa postal do ECAC e alertem a equipe de forma proativa. O segundo item do nosso checklist é a gestão de acessos. Mantenha sempre uma procuração eletrônica válida para seus contadores e advogados, com poderes específicos e claros para acessar o DTE e o e-processo. Crie um calendário para a renovação dessas procurações, pois elas têm prazo de validade. Em grupos empresariais, estruture perfis de acesso por CNPJ, segregando as permissões por nível de responsabilidade e garantindo o sigilo das informações.
O acesso deve ser controlado e rastreável. O terceiro ponto é jogar na antecipação. Realize auditorias preventivas dos cruzamentos críticos da malha pessoa jurídica. Mensalmente, holde conciliações para verificar se os dados da SCD batem com os da SF, se as notas fiscais emitidas, NFE, estão em conformidade com o declarado na EFD Contribuições, se a DCTF Web está alinhada com os dados do E-Social e com os pagamentos efetivados, e se os créditos solicitados via PERDCOMP têm lastro nos DARFS pagos. Gere relatórios formais dessas conciliações. Crie trilhas de auditoria que permitam rastrear qualquer divergência até a sua origem. Se um erro for encontrado, promova a retificação da obrigação acessória o mais rápido possível, antes de qualquer procedimento de fiscalização. A autorregularização é sempre o caminho mais barato. Quarto, tenha um plano de ação para quando a intimação chegar. Ao receber um pedido de esclarecimentos ou uma notificação de auto de infração, a primeira ação é mapear imediatamente o objeto, qual tributo está sendo questionado, qual o período fiscalizado e qual o fundamento legal da autuação. Em paralelo, levante toda a documentação de suporte, livros contábeis e fiscais, arquivos XML das notas, contratos, laudos, tudo o que for pertinente. Avalie a possibilidade de autorregularização. Se o erro for da empresa, pode ser mais estratégico corrigir e pagar o tributo com multa e juros de mora, antes do início da fiscalização formal, para evitar a multa de ofício de 75%. Mas, cuidado, evite a confissão indevida. Se a cobrança for improcedente, não retifique. A retificação, em muitos casos, equivale a uma confissão de dívida. Analise criticamente antes de agir. Quinto, a defesa técnica no processo. Se a decisão for pela contestação, a impugnação deve ser protocolada, impreterivelmente, nos 30 dias. Uma boa defesa se estrutura em duas partes. Primeiro, as preliminares, onde se discute a validade formal do ato, há nulidades no auto de infração? Houve cerceamento de defesa? Segundo, o mérito, onde se ataca o núcleo da cobrança, a interpretação da lei está correta? A base de cálculo foi apurada corretamente? O direito da Receita de cobrar já não decaiu ou prescreveu? Junte todas as provas documentais de forma organizada e formule pedidos claros ao final da peça. Em caso de uma decisão desfavorável na primeira instância, lembre-se do recurso voluntário ao CARF, que mantém a suspensão da exigibilidade do crédito com base no já citado artigo 151, inciso 3º, do Código Tributário Nacional. Sexto item, gestão financeira do passivo. O parcelamento pode ser um instrumento estratégico. Conforme o artigo 151, inciso 6º, do CTN, aderir a um parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito. Em algumas situações, pode fazer sentido parcelar um débito para garantir a CND e a continuidade da operação, sem que isso signifique abrir mão de discutir judicialmente a validade daquela cobrança. O planejamento financeiro da empresa precisa modelar o impacto de uma eventual autuação, considerando o valor do principal, a multa de ofício e os juros Selic, além das garantias que podem ser exigidas em uma execução fiscal. Sétimo, conheça o inimigo. Tenha clareza sobre o regime de penalidades. Mapeie os riscos que podem levar a uma multa de ofício de 75% e, principalmente, as condutas que a fiscalização pode interpretar como fraude, dolo ou simulação, elevando a multa para 150%, conforme o artigo 44 da Lei nº 9.430, de 1996. Além disso, entenda as multas isoladas, como as por falta de recolhimento de estimativas, e as multas por descumprimento de obrigações acessórias, previstas no artigo 57 da Medida Provisória nº 2158-35, de 2001. Finalmente, o oitavo ponto, governança documental. Sua defesa será tão forte quanto as provas que você puder apresentar. Mantenha sob guarda e de forma organizada todos os documentos digitais, os arquivos da SCD e da SF devidamente assinados, os livros e relatórios auxiliares, os arquivos XML de todas as notas fiscais, de entrada e de saída, os relatórios de conciliação que mencionamos, e até mesmo e-mails e logs de sistemas que possam comprovar fatos relevantes. Garanta a cadeia de custódia desses documentos, ou seja, a capacidade de provar sua integridade e autenticidade. Uma boa prova documental é a melhor defesa contra autuações indevidas e o pilar de qualquer defesa bem-sucedida, seja na esfera administrativa ou judicial. Em síntese, o rito da fiscalização federal é hoje 100% digital, o DT é a porta de entrada que dispara os prazos, a malha fiscal é o motor de auditoria que cruza os dados, e o e-processo é a arena onde toda a defesa se concentra. Perder a ciência da notificação é o erro estratégico mais caro que uma empresa pode cometer. A estratégia prática e imediata é:
Institucionalize hoje um fluxo de trabalho para o monitoramento rigoroso do DTE. Mantenha suas procurações eletrônicas sempre atualizadas. Rode auditorias periódicas dos cruzamentos de dados e tenha um plano de resposta e de defesa técnica pronto para ser executado no momento em que uma notificação chegar. Um aviso legal essencial: este conteúdo tem um propósito estritamente informativo e educacional. Ele não substitui, em nenhuma hipótese, uma consulta jurídica formal e individualizada. Cada caso empresarial possui suas particularidades, e a melhor estratégia de defesa depende de uma análise aprofundada dos documentos e do contexto específico do contribuinte. Para fomentar o debate estratégico, eu convido a deixar nos comentários suas dúvidas gerais sobre fiscalização digital, os cruzamentos da malha fiscal ou as estratégias de defesa no e-processo. Se a sua empresa enfrenta uma situação específica ou busca um diagnóstico preventivo para avaliar e mitigar esses riscos, nossa equipe está à disposição. Na descrição deste vídeo, você encontrará as informações de contato do nosso escritório e links para materiais de apoio. Se este conteúdo trouxe clareza e valor para a sua gestão, considere inscrever-se no canal para continuar recebendo análises aprofundadas sobre os temas que impactam a segurança jurídica e financeira do seu negócio. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Agradeço sua atenção, e até o próximo vídeo.